O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de ceifada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos reunidos enquanto comunidade de fé para a partilha da palavra, da Eucaristia e da vida. E a liturgia deste domingo nos ensina que a alegria está em aprender a partilhar com os irmãos e irmãs tudo aquilo que nós temos e somos. A primeira leitura do segundo livro dos Reis nos mostra um fato que é fruto da partilha. Eliseu ganhou aqueles pães, eram poucos para tanta gente, mas ele disse: "Distribui-os." E porque ele se dispôs a partilhar aqueles poucos pães que recebeu, todos ficaram saciados e, diz o texto sagrado,
ainda sobraram. Quando nós nos dispomos a partilhar o que somos e que temos, vai ainda sobrar e todos serão saciados. Esta é a lição. E é o que Jesus mostra também no Evangelho. Ao longo de todo este ano, nós estamos meditando o Evangelho de Marcos. Todavia, durante esses domingos, a partir de hoje, nós vamos meditar, ao longo de 4 domingos, vamos meditar o Evangelho de João, e mais precisamente, o capítulo 6 do Evangelho de São João, que nos fala de Jesus, o pão da vida, aquele que vem para nos saciar. E Ele vai nos saciar não com o maná, não com aquele pão que sustenta por um momento e depois vamos ter fome de novo. Ele vai nos saciar para sempre. A passagem de hoje nos fala da multiplicação dos pães. Jesus vai para outra margem do lago de Tiberíades. Esta indicação que São João nos dá é para dizer que Jesus sai do lugar em que estava, sai da comodidade, do aconchego da família, dos seus, e vai ao encontro de quem está precisando muito dele. E vai exatamente ao encontro desta multidão que está sedenta, que está faminta. E Jesus, chegando lá, percebeu que eles estavam sedentos primeiramente de uma palavra que os fortalecesse, que os animasse, que desse um novo sentido e rumo à vida deles. E o que Jesus faz? Percebendo que eles, além de estar com sede da palavra, estavam também famintos. Jesus começa a organizá-los. Faz com que eles se sentam, organiza aquela multidão, organiza o povo. E depois que organiza, pergunta aos discípulos se tem alguma coisa para dar a eles. E eles vão dizer: não, só temos aqui alguns pouquinhos pães e nada mais. E Jesus igualmente vai dizer: distribuí-os. E por quê? Eles se dispuseram a distribuir, a partilhar aqueles poucos pães, novamente um milagre acontece. Toda vez que nós abrimos o nosso coração para partilhar o que temos e o que somos, com quem está passando por alguma necessidade, por quem está em algum sofrimento, em algum momento de desespero, de angústia, quando nós partilhamos o nosso saber, quando nós partilhamos o tempo que temos, quando nós partilhamos a nossa capacidade de ouvir e procuramos entender os sofrimentos das pessoas, quando nós partilhamos também os bens que temos, o milagre acontece. E mais uma vez acontece a multiplicação dos pães. E é interessante observar como que acontece. E esta narrativa da multiplicação dos pães,
ela serve de introdução a todo o discurso que São João vai fazer no capítulo 6 do seu Evangelho, mostrando que Jesus é o pão da vida e que Ele nos sacia para sempre. Ele dá sentido à nossa vida, Ele nos fortalece para nós vivermos a nossa fé. Então, diz que Jesus tomou aqueles poucos pães, abençoou os pães, deu graças a Deus, porque fez com que aqueles poucos pães estivessem ali. É bênção de Deus, é graça de Deus. E depois de dar graças, Ele mandou distribuir. Ele mandou partilhar. Isso é um prenúncio da Eucaristia. A Eucaristia acontece toda vez que nós nos reunimos e, assim como Jesus o fez, nós nos reunimos para louvar e bendizer a Deus. E nós abençoamos tudo aquilo que Deus proporcionou para nós, dando graças pelo pão que nos sustenta, pela força do trabalho, pela criatividade, por tudo aquilo que Ele nos concede em nossa vida. E depois que nós damos graças pelos benefícios recebidos, nós somos convidados a distribuir, a partilhar o pão para que todos sejam saciados, todos sejam alimentados. Todos nós sabemos o quão é importante o pão, também o pão material. Sem ele, nós não temos vida. O pão é o símbolo do alimento que nós precisamos para ter forças, para continuar nossas atividades, nossos trabalhos. Portanto, sabemos igualmente que todas as pessoas precisam do alimento para que, uma vez fortalecidas pelo alimento, elas possam viver com dignidade, realizar os seus trabalhos. Então, nossa preocupação primeira deve ser a mesma de Jesus. Ninguém pode passar fome, ninguém pode passar sede. Todas as pessoas têm a dignidade de filhos e filhas de Deus. E Deus tudo criou, tudo proporciona para o bem de todos nós. E nós não podemos ficar acumulando coisas em demasia, enquanto muitas pessoas passam necessidades. O grande ensinamento da liturgia de hoje é que, quando nós partilhamos, todos serão saciados e, portanto, ninguém vai passar necessidade. Quando nós nos preocupamos tão somente conosco, em acumular coisas, bens, alguém vai passar necessidade. E nós deveremos responder por isso. Na segunda leitura, São Paulo, escrevendo à comunidade de Éfeso, ele recorda a comunidade, e é uma recordação oportuna para todos nós, que pelo batismo que nós recebemos, nós formamos um só corpo. Formamos um só corpo, em que Jesus é a cabeça e nós somos os membros.
E, portanto, nós devemos viver unidos como o corpo. Como cada membro deve permanecer unido ao corpo para realizar a sua função. São Paulo diz que é preciso permanecer em comunhão, unidos, como uma só família, como um só corpo. E ele nos dá a receita para nós permanecermos unidos. Ele indica que a união se faz quando nós somos pacientes com os outros, quando nós somos mansos, exercitamos a mansidão, quando nós somos tolerantes com os nossos irmãos e irmãs, quando nós sabemos aceitar as pessoas com as suas diferenças, como os membros no corpo são diferentes, mas todos e todas igualmente importantes para o bem da unidade. Assim somos nós e devemos buscar esta unidade. Mas não nos esqueçamos que, como batizados, o nosso primeiro compromisso é saber partilhar a palavra, isto é, partilhar a boa nova do Evangelho com os irmãos e irmãs, dar testemunho com alegria e coragem do Evangelho, partilhar a Eucaristia, reunirmos para juntos celebrarmos a Eucaristia, e a Eucaristia nos ensina que nós devemos partilhar a vida, isto é, o tempo que temos, o saber que temos, também os bens que temos com todas as pessoas, a fim de que ninguém passe necessidade, a fim de que ninguém fique à margem, a fim de que ninguém sofra, porque Deus nos criou a todos para a felicidade e para vivermos unidos como num só corpo, numa só família. Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente, e há no corpo certamente coração, ó meu Senhor, dele nasce a caridade, dom maior, mais importante, nele enfim achei radiante minha vocação, amor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,